Muito bem-vindos a mais uma tertúlia da Aerodefense Jovem. Esta é sobre cibersegurança e infraestruturas críticas. Hoje contamos com a presença do professor doutor João Gabriel Rocha Pereira e do engenheiro Paulo Muniz. A importância da tertúlia, claro que é acompanhada pela qualidade dos nossos convidados. Começo então por apresentar cada um. O professor doutor é criminalista, consultor internacional de segurança, mediador de conflitos também. Doutorado em Psicologia, na especialidade de Psicologia Comunitária, mestre em Psicologia Criminal e de Comportamento Desviante, pós-graduados em Ciências Criminais e também pós-graduado em Mediação e Justiça Restaurativa. Trabalha na prevenção de terrorismo e de criminalidade a nível internacional desde 1980. É consultor da NATO e da ONU, investigador, formador, conferencista, comentador da TV, professor convidado da Escola da Guarda, da GNR, e também formador de forças e serviços de segurança, professor universitário convidado e entre outros. É membro dos mais prestigiados organismos nacionais e internacionais nas áreas da criminologia, investigação, direitos humanos, segurança e defesa. Um currículo que não cabia em meia página, deixem-me dizer-vos. É consultor de segurança desde 1980, de governos e parlamentos de diversos países, para as áreas de defesa e segurança, prevenção de terrorismo e de criminalidade. É considerado um dos 20 melhores investigadores do mundo. Foi galardoado com 165 prémios, condecorações e distinções honoríficas nacionais e internacionais. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. À minha direita temos o Sr. Engenheiro Paulo Muniz, com uma experiência de cerca de 25 anos no mundo das tecnologias de informação. Iniciou a carreira como administrador dos sistemas de EDP de distribuição, tendo posteriormente transitado para a Edinfor, onde participou em diversos projetos internacionais de desenvolvimento de soluções como analista, programador e fundador. Formador, peço desculpa. E fundador. Mais tarde assumiu funções de gestão de projeto, tendo abraçado a área de segurança em 2008, quando assumiu a liderança pela Security Practice na Lógica Ibéria. Atualmente, desde 2010, é diretor pela área de Segurança e Informação de Risco IT no Grupo EDP. Concluiu em 95 a licenciatura em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores pelo Instituto Superior Técnico, tendo mais tarde concluído uma pós-graduação em Sistemas de Informação na mesma instituição. Possui também um mestrado em Information Security pela Universidade de Carnegie Mellon e um mestrado em Segurança Informática pela Faculdade de Ciências da Universidade Nova da Universidade de Lisboa. Posteriormente, concluiu com sucesso um Executive MBA na ASE. Muito obrigado pela sua presença. Prazer, obrigado por tudo. Dando então início a esta tertúlia, acho que passo a palavra ao professor doutor, que queira desenvolver a tema. Bem, nós vamos falar de proteção de infraestruturas críticas, não é? Portanto, como alguns de vós são estudantes, portanto, nós consideramos infraestruturas críticas aquelas infraestruturas públicas ou privadas que são fundamentais para o funcionamento da sociedade e da economia. Vocês já estão a ver quais são. Portanto, serão transportes, comunicações, as barragens, que produzem energia elétrica, não é? Portanto, as comunicações, sempre que há, como vamos falar também de cibersegurança, lembram-se que isso foi noticiado recentemente, aquele ataque com a Vodafone, por exemplo, e que automaticamente deu grandes prejuízos porque muitos dos serviços do Estado utilizavam essa rede de comunicações. Os hospitais também são infraestruturas críticas e, por exemplo, um ataque que houve recentemente, que não estamos aqui a divulgar nada de confidencial porque isso foi público, aos laboratórios Germano de Sousa, que fornecem a maior parte dos hospitais com análises clínicas e que também foram atacados e que causaram grandes transtornos aos próprios hospitais e sobretudo aos doentes, porque não tinham análise em tempo útil, não é? Portanto, toda esta panóplia claro que os aeroportos também são infraestruturas críticas, enfim, tudo o que vocês possam imaginar para o funcionamento da sociedade ou da economia, podemos considerar uma infraestrutura crítica. Agora, passava ali a palavra ao Paulo, que
podemos fazer isto numa perspectiva de ir acrescentando numa história, mais uma narrativa, como muito bem definido aqui pelo meu colega de painel e amigo, Dr. Rui Chapereira. A infraestrutura crítica, portanto, tem as características que ele disse, deu bons exemplos. No entanto, adicional a isso, surgiu na lei, surgiu no espírito da Europa, um outro tipo de classificação que são os chamados serviços essenciais. E isto aparece no domínio da cibersegurança, onde entraremos mais em pormenor daqui a pouco. Estes serviços essenciais acabam por ser atividades que muitas destas empresas têm, que são fundamentais. Por exemplo, pode haver, no caso da energia elétrica, pode haver uma instalação por si só, é uma infraestrutura crítica, no sentido que, se ela for destruída convencionalmente, portanto, uma bomba, ela acaba por ter uma interferência, mas nessa instalação existem serviços. A condução da rede elétrica, né, os eletrõezinhos até chegar à vossa casa, por exemplo, eu só estou a falar destes, portanto, é feito através de sistemas de computadores, através de operadores. Então, quer dizer que há ali, para além da infraestrutura física em si, serviços que só ocorrem sobre aquela infraestrutura, que podia ser crítica ou não. Podemos ter serviços essenciais que não assem para infraestruturas críticas, e estes serviços baseiam-se muito no que vamos entrar aqui nesta temática, muito que é nos sistemas de informação. E então temos que a distribuição, por exemplo, da rede elétrica, o serviço da distribuição da rede elétrica, a condução dos eletrozinhos para todas as vossas casas, é considerado um serviço essencial pela Europa. Mas não só. Por exemplo, serviços de saúde, serviços de comunicações, também são considerados. O que é curioso nisto é que, quer o considere infraestruturas críticas, na sua forma mais canónica, muito bem descrita pelo Dr. Rui Chapereira, quer o considere os serviços essenciais, tanto uma como as outras, que às vezes até podem sobrepor. No nosso caso, na EDP, temos infraestruturas críticas e serviços essenciais. And, by the way, as infraestruturas críticas são no domínio confidencial, portanto, são no domínio, portanto, foram levantadas pela Autoridade de Proteção Civil e são confidenciais. Foi feito um levantamento também por toda a Europa, porque há infraestruturas críticas europeias, mas quer uns, quer outros, assentam inexoravelmente em termos de sistemas de informação. Vocês não têm ideia de como é que a vossa vida está dependente de sistemas de informação. E por muito que digam que têm, não têm. Não têm. Portanto, quando vão no avião, quando vão no comboio, tudo o que vocês fazem atualmente está dependente de sistemas e redes de comunicação e sistemas de informação. Esta dependência é tão grande que, daqui a bocado podemos desenvolver alguns cenários ao falar do ciberpoder, que pode servir de ferramenta de poder para outro tipo de agentes que não propriamente os bem-intencionados. O lado mal da força, por assim dizer. Ou seja, o que é essencial aqui a reter sobre esta adição, esta continuação do que o Dr. Rui Chapereira apresentou? Que, para além das infraestruturas críticas, temos serviços essenciais e que eles dependem de sistemas de informação e redes de comunicação de uma forma que vocês não imaginam, de uma forma que pode colocar, portanto, a nossa sociedade de pantanas, por assim dizer, ou seja, completamente à deriva e num caos. Para terminar, e para voltar a passar aqui a bola, só para dizer uma coisa, é que todas essas infraestruturas críticas e serviços essenciais são como um esparguete, não é? Italiano. Puxa-se por uma e está a tocar na outra. Porquê? Porque para fazer a condução da energia, para quando há um problema de uma tempestade, preciso de comunicações, as águas precisam de comunicações, os transportes precisam de eletricidade, estamos todos interligados. Portanto, vejam bem o potencial que isto pode causar para agentes mal intencionados. Porquê? Porque eu posso tocar numa infraestrutura crítica e estar a afetar as outras. Esta interligação, esta interdependência é também fundamental como lesson learned aqui da nossa sessão. E voltava. Ok. Claro que, como disse o engenheiro Paulo Muniz, estas infraestruturas críticas de que nós os dois falamos estão muito dependentes hoje em dia de softwares, portanto, da chamada, que é o tema também da nossa conversa de hoje, da chamada cibersegurança, que tem por missão proteger, enfim, toda esta infraestrutura que foi aqui falada a nível de cibersegurança. Claro que isto é muito apetitoso, porque todas as tecnologias têm a coisa boa e a coisa má, não é? Por exemplo, os telemóveis são ótimos, mas foram os telemóveis, quando houve os atentados em Madrid, as 10 explosões que aconteceram em Madrid, em Atocha e as outras,
foram todas, digamos, acionadas através de telemóveis. Ou seja, todas as tecnologias são boas e são más. E, na verdade, hoje também temos, digamos, o lado mau. O lado mau que são aqueles indivíduos que fazem ciberataques, quer, por exemplo, daquilo que eu referi, quer da Vodafone, quer dos laboratórios Fernando de Sousa, foram ambos alvos de ciberataques. E hoje em dia, todos os países, de um modo geral, portanto, fazem ciberataques a outros países. Muito embora muitas vezes o façam por procuração. Porque quando vamos, e aqui temos o Centro Nacional de Cibersegurança, que portanto, tem como missão proteger todas estas coisas más, digamos assim, mas, na verdade, muitas vezes, quando descobrimos os IPs, eles estão em países que não são o próprio país de origem. Por exemplo, um ataque feito pela Rússia podem estar noutro país qualquer os atacantes, que nem sequer nesse país há extradição, nem temos hipótese, através dos tribunais internacionais e das vias diplomáticas normais, de vir a punir esses indivíduos. Muitas vezes consegue, outras vezes não. Mas isto, portanto, quando se quer prejudicar um país, a primeira coisa que se faz é um ciberataque. E hoje em dia todas as guerras são híbridas, ou seja, não temos só soldados no terreno, e artilharia, e tanques, e aviões, e mísseis, e foguetes, aquilo que vocês estão a assistir hoje na guerra, portanto, no Médio Oriente. Temos também ciberataques. E os ciberataques o que pretendem é, efetivamente, tentar prejudicar ou neutralizar as tais estruturas críticas, porque, na realidade, elas dependem de softwares que foram construídos exatamente para as proteger, e, portanto, para que elas funcionem, e basta atacar esses softwares, e, como disse muito bem o engenheiro Paulo Muniz, basta muitas vezes atacar 2 ou 3 desses pontos, e como tudo isto funciona numa interligação, como foi muito bem explicado, acaba por depois afetar outras coisas mais. Bom, queres continuar? Quero. Continuo sim, porque está excelente no fluir, porque é assim, pronto, foi muito bem introduzido, portanto já tínhamos falado das infraestruturas e dos serviços essenciais, e introduziu o que o Dr. Rocha Pereira muito bem, portanto, os atacantes, não é? E convém agora fazer os ataques, portanto, as infraestruturas críticas e as motivações, portanto, ia ter uma perspectiva que ele muito bem domina, das motivações, tem muito a ver com componentes também psicológicas, e não só, obviamente, interesses geoestratégicos também. Mas convém agora perceber, portanto, ir um bocadinho para a minha especialidade, portanto, os ataques, e porquê que estes ataques são diferentes dos ataques do mundo convencional. O que é que distingue o ciberespaço, que é o sítio onde estão estes computadores, né? Aquilo que nós designamos o novo espaço, ciberespaço. Eu não gosto de chamar de espaço virtual porque ele é físico. Existe, né? A realidade física. Portanto, eu normalmente não distingo entre virtual e lógico, só quando me engano. Se me enganar, também podem dizer. Portanto, normalmente distingue entre o mundo do ciberespaço e o mundo convencional. O convencional é aquilo que a gente estamos habituados. Mas o que é que distingue este ciberespaço e que dá estas possibilidades aos atacantes? Uma das características, logo à partida, é o chamado canceling, ou seja, eu posso esconder a minha identidade como eu não posso em outro sítio. É só para dar exemplos, vou tentar sempre criar metáforas ou exemplos. Eu, por exemplo, se for para um aeroporto, dificilmente me deixam entrar de máscara, não é? Portanto, eu tenho que mostrar a minha identidade. Eu no ciberespaço posso estar sempre mascarado. Obviamente que vai-se notar para que isso não aconteça, mas a maior parte das vezes, eu no ciberespaço, a metáfora eu consigo estar sempre mascarado se quiser. Portanto, isto é uma das características que facilita muito os atacantes. Uma das outras, também já foi aqui mencionada, aqui pelo Dr. Rocha Pereira, é esta ausência de fronteiras. Ou seja, eu basicamente, posso ter aqui este computador a ser atacado e estou a monitorar com altos poderes de monitorização, como vocês veem nos filmes, no CSI ou outros que queiram, e estou a ver um IP. E esse IP, que é a matrícula do computador que me está a atacar, diz que ele é, vamos ser um país que não afeta ninguém, da Rússia. Mas na verdade ele está sentado ali. Está a fazer spoofing, está a fazer-me enganar e é fácil. Eu posso-vos enviar um e-mail com muita facilidade a fingir que sou Papa @vaticano.com
.org ou .org, não sei bem qual é a terminação do Vaticano, mas é muito simples. O ciberespaço tem esta característica. Outra é a mutabilidade geográfica. Se eu estiver no mundo convencional, pá, a montanha que está ali, foi levar o meu batalhão, ela continua ali. Muito dificilmente, bem, eu posso mandar uma bomba e ela fica um bocadinho amassada, mas ela continua ali. O ciberespaço, não. O ciberespaço, as montanhas virtuais movem-se. Vou dar-vos um exemplo. E só dar-vos aqui um exemplo curioso, que é, se vocês tiverem o vosso computador com uma chamada botnet, para quem não sabe, o vosso computador tem um softwarezinho malicioso que é controlado por um master que está alguns na internet. E existem esquadras, batalhões de computadores infectados que estão ao serviço desse master. E o vosso computador em casa pode estar e vocês podem não saber. E essa botnet é um pacotezinho de informação em que o computador está assim: olha, estou ao teu serviço, já foi infectado, porque vocês clicaram em alguma coisa que não deviam, instalaram alguma coisa que não deviam, e aquilo está infectado. E esse vosso computador está ao serviço, está sempre a perguntar ao outro. Quando alguém compra esta rede, imaginemos 100 mil computadores, de 100 mil que estão controlados por um master, e vocês podem participar num ataque, nem sabem que estão a participar num ataque com um banco ou o que for. Onde é que isto me leva à geografia? A vossa comunicação com esse master, que é constante, que é mesmo como nos junto a Met Your Command, please, é mesmo este ping, essa comunicação pode ser tentada ser monitorada por mim que estou a defender a organização e tentar ver. Mas a mutabilidade do ciberespaço faz com que, por exemplo, a comunicação hoje seja para um servidor, amanhã seja outro, dependente de variáveis que os atacantes inventam, como, por exemplo, a temperatura em Nova Iorque às 3 da tarde, ou a cotação da bolsa. Portanto, basicamente, o ciberespaço é maleável, o que facilita muito as operações dos atacantes. Um outro ponto é a parte das barreiras à entrada. Não é fácil para mim ir comprar um míssil, ou comprar ou mesmo uma metralhadora, ou mesmo outro arsenal, talvez uma faca consiga, com alguma facilidade, mas os estragos também são menores, e chegar e ter um impacto de matar 100 pessoas, de destruir uma... No ciberespaço eu posso fazer isso. Porque o computador que ali está, e é um tema que vamos ler assim, se quem gera estas infraestruturas não estiver bem preparado, isso depois mexe aqui com uns temas muito interessantes, de soberania, quem gera estas infraestruturas não estiver preparado, então, com apenas aquele computador, eu consigo criar danos que podem ser ao nível do Estado. Ou então, simplesmente, coisas como, por exemplo, divulgar informação secreta, como aconteceu nos casos que já ouvimos falar do Snowden, né? Divulgar informação secreta que era dos Estados, e uma pessoa só com um computador tem um impacto a nível mundial. Chama-se isto, portanto, poucas barreiras à entrada, porque eu posso simplesmente entrar neste jogo com uma coisa muito simples, e há uma assimetria de poder. Só para dizer que esta assimetria de poder não é igual a uma equidade de poder. Ou seja, ali, o nosso amigo Vitali, o nosso amigo Vitali pode, com aquele computador, provocar um grande impacto, mas se eu, gestor de infraestrutura crítica, não estiver preparado. Agora, mesmo estando preparado, um adversário, um inimigo, um agente malicioso, com muitos poderes e com muito tempo, com muitos recursos e com uma motivação muito forte ao nível geoestratégico, pode na mesma provocar impactos. E nós temos visto isso em diversos cenários, porque tanto a NATO como até a própria NASA e outras entidades que supostamente são super bem protegidas acabam por ser atacadas. Portanto, ou seja, há realmente uma assimetria de poder. Ele, com aquele computador, pode criar o caos, mas, na verdade, ele continua a ter menos poder que o Estado pária, por exemplo, que investe milhões em termos de ataques e de explorar vulnerabilidades. E, portanto, eu deixaria agora esta parte para continuar, portanto, falando aqui um bocadinho das características distintivas do ciberespaço. Portanto, como disse o engenheiro Paulo Luís, na verdade, nós estamos sempre vulneráveis, ou seja, não há sistemas de prevenção perfeitos. E, portanto, mesmo investindo muito em cibersegurança, em ciberdefesa, portanto, que é outro conceito mais ligado às Forças Armadas, portanto, também há depois o cibercrime, não é? Bem, a ciberdefesa também se pode utilizar no conceito da defesa das infraestruturas, não é? Exato. Continua a ser ciberdefesa, não é? Mas também temos a parte da ciberdefesa, portanto, também ligada às Forças Armadas, não é? Portanto, mas
não há sistemas perfeitos, exatamente porque não há sistemas perfeitos, normalmente a gente costuma dizer que corre sempre um bocadinho atrás do prejuízo. Ou seja, essas que põem empresas entre aspas, porque hoje também já há autênticas empresas maliciosas a fazer software, a fazer, portanto, ataques informáticos com engenheiros altamente especializados, como o engenheiro Paulo Muniz e outros, portanto, com hackers que eles vão buscar onde os apanharem, que são muito bons. Ou seja, nós estamos sempre a correr um bocadinho atrás do prejuízo e vamos aprendendo também com os erros, que é uma coisa muito importante. E é uma coisa muito importante para que vocês percebam, nós em prevenção é muito importante a história, ou seja, nós tentarmos ver o que é que já aconteceu no passado, no presente e no passado, portanto, de ataques que foram feitos, como é que foram feitos, quais foram as técnicas e as metodologias que esses atacantes utilizaram, para nós conseguirmos depois construir sistemas de defesa que, efetivamente, pelo menos, se houverem ataques desse género, nós não vamos incorrer nos mesmos erros. Não quer dizer que a gente não incorra noutros, porque eles estão sempre a criar coisas novas. E hoje em dia, como disse, como é que essas empresas, entre aspas, vivem? Sobretudo, a exigir resgate, não é? Por exemplo, com o caso do Germano de Sousa, exigiram um resgate em dinheiro, não sei quantos mil euros, penso que eles não aceitaram, mas muitas vezes esses resgates estão pagos, porque, por exemplo, conheço uma advogada, a minha amiga, atacaram-lhe o sistema, roubaram-lhe toda a informação de processos, de clientes, ela ficou praticamente com zero informação, e depois exigiram de 5 mil euros, por acaso até não foi muito, mas pronto, mas foi o que exigiram na altura, para restabelecerem o sistema. Por acaso eu aconselhei a não fazer isso, ela tentou, porque quando se faz isso, é muito mau, porque eles pedem um resgate e daqui a uns tempos estão a atacar novamente e a pedir outro resgate. Portanto, o melhor é não se ter. E por isso mesmo temos o Centro Nacional de Cibersegurança, que não só tem funções de ajudar os organismos do Estado, como também as empresas privadas. Eu próprio já lá fiz um curso de uma semana no Centro Nacional de Cibersegurança, e não sou do Estado, sou privado. Portanto, no sentido de tentar proteger todas essas infraestruturas, quer oficiais, quer privadas, portanto, dos atacantes. E, portanto, a segurança da informação, como disse o engenheiro Paulo Muniz, é fundamental. E há uma coisa curiosa que eu tenho verificado, e eu faço formações para todas as polícias, desde a Polícia Judicial, PSP, GNR, Polícia Marítima, Procuradoria-Geral da República. Estou-me a lembrar das formações que já fiz no ano passado, Guarda Civil Espanhola, enfim, por aí fora. CEP, também fiz para a CEP. Normalmente, quem falha é o bicho-homem, aquilo que nós chamamos de engenharia social. Ou porque linka num link errado, ou porque vai atrás, veja, sei lá, agora vamos inventar uma artista qualquer, veja a Brigitte Bardot nua, clica aqui, pronto, coisas desse género. E há ainda gente ingênua que vai atrás dessas coisas. Houve uma vez um ataque à Caixa Geral de Depósitos, que eles só diziam I love you. Pronto, e depois há sempre aquele curioso que vai clicar no link, uma coisa qualquer. Portanto, é muito importante haver nas pessoas que operam com estes sistemas informáticos uma cultura de segurança. É extremamente importante. E seguir uma série de procedimentos de modo a evitar erros humanos. Queres desenvolver um pouco isso, Paulo? Não, quer dizer, quero, mas no sentido, eu gostaria só de voltar aqui um bocadinho atrás, só para dizer uma coisa. É o seguinte, e o Dr. Rocha Pereira falou muito aqui, muito bem, da parte das infraestruturas críticas, e depois deu aqui só um toquezinho no conceito de ciberdefesa e cibersegurança. E eu queria-vos alertar por uma coisa que acho que é uma mensagem importante, que alguns nesta conversa tinha que passar. Já aqui vos passei algumas, depois repito assim aquelas que eu considero importantes. E aqui temos também outra diferença
fundamental é que muitas destas infraestruturas críticas são operadas por empresas que são privadas, com estruturas de acionistas muitas vezes dispersas pelo planeta e até por Estados menos amigos, ou pelo menos menos adequados aos nossos valores. O caso, por exemplo, da minha empresa, tem um acionista chinês, portanto, muito diretamente, poderia também não ter que o dizer, mas também não há problema, não temos grande interferência, basicamente não existe interferência operacional, mas imaginemos um Estado, não é, em que tenha uma empresa que opera serviços críticos e que tenha um acionista que seja, portanto, que tenha umas outras intenções e que acabe por... Portanto, aqui a sociedade tem uma preocupação. Ora bem, esta preocupação é muito interessante, porque se vocês olharem, reparem, eu tenho uma empresa que opera infraestruturas críticas. Já vimos que as infraestruturas críticas ou serviços essenciais são fundamentais para a sociedade. Já vimos que eles estão interligados. Então, reparem uma coisa. Se estas infraestruturas críticas que são geridas por aquilo que eu falei, que é a camada do ciberespaço dos sistemas, então, se eu não proteger estes sistemas, eu estou a proteger, eu posso estar a colocar em causa a defesa e segurança do meu país e da comunidade europeia, por exemplo, e a própria soberania desse país. Ora bem, no mundo convencional, não é? Voltando eu àquele tema do mundo convencional, se eu entrar em guerra com os meus vizinhos de Espanha, por exemplo, não tenho outros, mas se entrar com os vizinhos de Espanha, quer dizer, diretamente, não tenho outros, o que é normal, o que se espera, é que os colaboradores da empresa onde eu faço parte, como os da água, os de energia, vão sobre os céus tremendos de bombas e de coisas, mas vão protegidos para as suas funções, de forma que entreguem energia num tempo de crise, de guerra e de grande stress. Mas a função deles é entregar energia. Ora bem, no ciberespaço já não é bem assim. Já repararam que se, como disse muito bem o Dr. Rocha Pereira, nas ameaças que são híbridas, as chamadas ameaças híbridas, que é um tema também muito interessante, e que as guerras são híbridas. Se o ataque à minha infraestrutura, através do ciberespaço, aos meus serviços essenciais, pode colocar em causa a minha soberania, então alguém tem que defender. Se eu estou a defender, eu, empresa privada, ao contrário do mundo convencional, tenho um papel, que é uma coisa nova. Não sei, eu às vezes estou sempre a dizer isto, que é uma coisa nova. Tenho um papel na soberania e na defesa e na segurança do Estado. Porque se eu não fizer nada, eu estou a colocar em causa, por exemplo, o abastecimento de energia do meu país, que é mais além do que as responsabilidades dos clientes. Nunca se esqueçam disso. E é por isso que na Europa e noutros sítios nascem a regulação para proteger exatamente este tipo de serviços essenciais e infraestruturas. Porque só uma nota final, e é a única coisa que eu tenho que só acrescentar ali, uma ligeira nota ao que o Dr. Rocha Pereira disse, que quando ele falou que o centro está ali para nos proteger, não é bem. O Centro Nacional de Cibersegurança é pequena notazinha apenas. Tem diversas funções, de awareness, de formação, pode até efetivamente comunicar com outras autoridades, mas um ataque o mais simples possível. Mesmo o exército, podem dizer assim, mas também há a ciberdefesa agora. Desligam a internet toda. Eu dou-vos um cenário que isso não faz nada. Que foi, por exemplo, o ataque que os israelitas fizeram, já não é alegadamente, acho que já está mais documentado, à central nuclear do Irão, destruindo o seu programa nuclear, que foi feito com um malware que estava numa pen. Portanto, podem tirar os cabos todos. Portanto, tirem os cabos todos, as ligações de internet, o centro que faça, não interessa, porque alguém chegou lá com uma pen, podia ser o senhor da limpeza, que é para agora não entrar em problemas de género, o senhor da limpeza ou o cachorro, se meteu lá a pen e aquilo era um malware que destruiu, tinha malware e que destruiu o programa. Portanto, as organizações, estas empresas que operam infraestruturas críticas e serviços essenciais, têm um papel fundamental na segurança, ou são isso, segurança e defesa das nações. Coisa que não acontecia no mundo convencional. Não acontecia de todo no mundo convencional. E isso é importante ter nota porque é assim, vocês são cidadãos e têm que ter essa consciência e têm que ter essa exigência também, porque vocês querem estar seguros e querem estar numa sociedade de progresso e de bem-estar. Portanto, é obviamente que os legisladores, não é, e os políticos, já há muito tempo informados disso, criaram as leis, portanto, nós temos em casa a NIS, a Network Information System, na Europa, que depois também, e para terminar aqui já só esta intervenção, que é uma lei que visa equilibrar
as capacidades de cibersegurança por toda a Europa. Porquê? Porque é um elo. Basta o elo mais fraco, por causa daquela interligação que eu falei, das interligações, basta o elo mais fraco para que isto tenha um problema que afete, por exemplo, toda a Europa. Só mesmo, estava bem para terminar, mas lembrei-me só de uma coisa, só para vocês verem a interligação mesmo no próprio setor. O sistema elétrico é um sistema interligado, mais antigo do que os sistemas de informação. A engenharia informática tem 50 anos. Pronto, eu gosto de arredondar aos 50 anos, que é a idade que eu tenho. Portanto, eu tenho 50 anos. Portanto, já antes faziam pontes, já antes tínhamos carros, já antes havia redes elétricas. A rede elétrica é um sistema que é vivo, está sempre a equilibrar a produção com o consumo. Por exemplo, eu gosto de dar este exemplo. Estou a pedalar, a rede elétrica tem que entregar sempre uma frequência de 50 Hz na rede. Estou a pedalar, é como se tivesse, a metáfora é como se eu estivesse a pedalar a minha bicicleta. E de repente, toda a gente liga as luzes. E eu tenho que manter a bicicleta nas 50 pedaladas. Se elas estiverem para as 25, ligar as luzes é como se fosse a rampa a subir. De repente há uma rampa a subir. Se eu não mantiver as 50 pedaladas, o sistema apaga. Da mesma maneira, quando a rampa desce, eu tenho que conseguir travar para manter as 50 pedaladas. Por isso há coisas giras, eu sou às vezes um bocadinho, não é politicamente incorreto, mas um bocadinho, eu não gosto muito de floreados e de grandes poesias. Às vezes quando falam na hora do planeta, que desliga toda a gente as luzes, se realmente as empresas desligassem todas, todo o consumo, porque nós, comparados com as empresas, o nosso como cliente somos um consumo em 15, toda a reunião de utilizadores de gás, estávamos metidos no mundo num verdadeiro, estávamos a fazer uma coisa bonita, mas depois estávamos a meter o mundo num verdadeiro caos, porque o sistema energético ia abaixo. Vou dar já um salto para aquilo que tinha para dizer, que é o seguinte, no verão, não foi neste verão, no outro passado, ou se calhar no outro, que eu estava nos Açores, houve um apagão em certas zonas de Portugal, não sei se vocês se lembram, e um apagão, e não houve um apagão geral, porque se conseguiu deslastrar clientes, ou seja, conseguiu-se controlar aquela barreira, aquela ladeira, porque um avião caiu numa linha de alta tensão no sul de França. Não é no Barreiro, não é em Porto Alegre, não é em Madrid. No sul de França. O avião caiu e vocês devem ter visto, por volta de julho, portanto, houve aqui uma crise que afetou durante algumas horas, não foi o país todo, conseguiu-se controlar, mas podia ter sido um apagão, porque um avião caiu no sul de França. Se a vez de um avião fosse um ciberataque, o efeito era o mesmo. São os serviços essenciais. Não esqueçam o papel das organizações na segurança e na defesa. Para além dos meus clientes, temos obrigações e temos responsabilidades nesse domínio. Agora, Paulo, diz alguma coisa que era a provocação que eu estava a fazer, de falares um pouco da engenharia social. Sim. Posso falar? Ou depois? Sim, posso falar. Pronto. A engenharia social é uma coisa muito comum. Normalmente, a maior parte dos ataques têm várias sequências, não é? Portanto, até chegar a um ataque em que deixa uma empresa paralisada com ransomware, como falou muito bem aqui o Dr. Ruxa Pereira, e depois se perde os carregados, tem várias sequências. Sendo que a primeira, normalmente, é enganar alguém para obter as credenciais, não é? E esses são os chamados ataques de engenharia social. E os ataques de engenharia social estão tão sofisticados que, ao ponto de hoje, se utilizar aquela tecnologia que vocês todos já devem ter ouvido falar, que é toda a gente andando com o Generative AI, para, por exemplo, pôr aqui o Dr. Ruxa Pereira a cantar uma música da Madonna com uma voz perfeita e sem problemas nenhums, ou pôr, por exemplo, há uma que eu vi espetacular, que é meter, portanto, a máquina captura, isto é só, portanto, eu já volto aos ataques, só para terem uma ideia, a máquina captura toda a vossa fisionomia e depois mete-vos a jogar na NBA. Vocês veem e estão a fazer grandes cestos na NBA e aparece exatamente vocês no meio de um jogo, porque eles fazem montagem e podem estar a ver. Portanto, a capacidade de enganar é brutal hoje. Brutal. Portanto, ou seja, e estes ataques de engenharia social podem ser desde os mais toscos, como, por exemplo, aquelas antigas que é o Sou Príncipe da Nigéria, você é o meu, exato, e você é um herdeiro, que não sei o quê, podem ser dos mais toscos. Como, por exemplo, eu posso-vos dar exemplos dentro da que a gente faz simulações de phishing dentro da nossa organização, como, por exemplo, portanto, mensagens como se fosse o presidente da empresa a dizer: eu tenho uma coisa com um colaborador normal, né? As pessoas têm todas a mesma importância, mas há uma hierarquia, né? Temos que perceber que há uma hierarquia. Não é? Portanto, e as pessoas recebem uma mensagem como se fosse o presidente
e acham mesmo que o Presidente quer falar com eles uma coisa pessoal, uma coisa... E então clicam e normalmente não dão credenciais ou instalam este tipo de malware. Só para vos dar aqui uma ideia, às vezes a forma indecente que nós temos. No outro dia fizemos um teste que era interno, que era mandar um mail a dar bilhetes para o Nós, não era o Nós Alive, era o outro que foi ali no Parque da Bela Vista, já não me lembro agora, era o... Bem, mas imaginemos que era o Nós Alive, não interessa. E então, portanto, uma oferta interna, não sei o quê, quer bilhetes para o Nós Alive, clica aqui e pronto, as pessoas clicavam e davam os dados. Normalmente temos sempre, infelizmente, cerca de 20% de pessoas, mais ou menos, a fazer esse tipo de comportamento. E houve uma vez que depois nós ligamos a cada um às pessoas que caíram para dizer, olha, tem que tomar atenção aos e-mails, não sei quem, não deve estar credenciais. E a pessoa, uma delas dizia assim, com muita piada ou não, dizia assim, ok, já percebi, mas onde é que está o bilhete? Isto aconteceu, portanto, só para terem uma ideia, já percebi sim, ok, mas o bilhete está onde? Quer dizer, é a forma como nós temos, isto é cultural, isto é muito complicado. E quando se dá uma password, a princípio, essa pessoa não teria poderes de administração, mas há, dentro do mundo dos computadores, dentro das organizações, os computadores têm estruturas que estão organizados. E há pessoas que são os chamados administradores de sistemas, normalmente geeks, antes até tinham borbulhas, bebiam Coca-Cola, comiam muita pizza, mas agora já são mais normais. Mas há os chamados, esses geeks que fazem a administração dos computadores, que têm um poder brutal. Eles podem mandar um comando e essas pessoas, se caem num esquema destes, se lhes capturam a password, podem colocar, fazer um ataque de ransomware da forma como disse o Dr. Rocha Pereira, e mete uma organização de rastros. Algumas delas, pequenas e médias empresas, entram em falência, a maior parte delas. O exemplo que ele deu da Amiga, eu também tenho exemplos, portanto não vou enfatizar, porque ainda temos mais tempo aqui para falar, mas isso é problemático. E tudo isto pode começar simplesmente com a engenharia social. Sei lá, falar de coisas, depois podemos falar de outras coisas, não é? Assim, vocês, se calhar, gostam muito de dizer, estou de férias, não sei onde. Não sei, quer dizer, às tantas, pronto, não sei se já tem casa própria ou não. Se eu estou de férias, não sei onde, a minha casa está livre, não sei o lá. Há certas coisas, certos cuidados. Se eu mostro a foto do meu filho, eu hoje automaticamente com o deepfake, posso saber que algum dia pode aparecer ele em sites e em redes que nem queremos descrever, porque são redes completamente dos crimes mais odiosos que nós imaginamos. Portanto, tudo que seja à base da engenharia social, ela já existia antes, não é? Tinha sempre aquelas pessoas que nos tentavam vender terrenos na Lua e coisas do género. Só que agora ela é mais expandida por toda esta facilidade que existe tecnológica e por a forma que entra em contato, WhatsApp, manda-vos mensagens. Portanto, ter muita atenção e muito, porque quanto mais não seja, não que seja a organização onde vocês estão, mas pelo menos na vossa vida pessoal é também complicado e problemático. Pegando aqui nas palavras do engenheiro Paulo Muniz, vocês já ouviram todos falar, está na ordem do dia da inteligência artificial, não é? E o engenheiro Paulo Muniz falou também um pouco disso, não é? Mas hoje em dia, de facto, é verdade. Quer dizer, a manipulação da voz, da imagem, tudo isso, tive conhecimento agora há muito pouco tempo, aliás, isso veio na televisão, de uma senhora que foi entrevistada e que puseram fotografias da filha nua na internet, portanto, e claro, obviamente não era o corpo dela, mas era a cara dela. Onde é que elas foram buscar isso? Foram buscar possivelmente ao Facebook ou outro sítio qualquer, onde havia a fotografia da jovem. Mas, na verdade, hoje em dia, os atacantes que nós temos estado a referir também já usam a inteligência artificial para melhorarem, digamos, o nível dos seus ataques, o que é muito complicado, não é? Eu, por acaso, fiz este ano já 2 ou 3 conferências sobre aquilo que nós chamamos ética na inteligência artificial, mas essa ética na inteligência artificial vale para nós, que somos a parte boa, digamos, da internet. O Paulo pode introduzir ética na organização dele, eu posso introduzir na minha. Devemos tentar, de facto, fazer programas de inteligência artificial
que respeitem esse conceito da ética, mas os atacantes não têm ética, não têm regras, não são nenhum Estado, não há nenhuma lei que os regule, e, portanto, é como o Hamas, que atacou Israel, são terroristas, não estão sujeitos a regras nenhumas, porque não há regras, não é? Portanto, essa gente, os criminosos, e agora estamos a falar dos criminosos que usam a internet para atingir os seus objetivos, não têm regras. E, portanto, podem usar tudo aquilo que está ao alcance deles, incluindo a própria inteligência artificial, para fazerem melhores programas de ataque e conseguirem os seus objetivos. E, portanto, cá está o caso que eu estava a falar. Todas as tecnologias são boas, todas as coisas são boas. A inteligência artificial pode ser muito boa. Hoje já está a ser usada no meio médico, inclusive para imagiologia, se não me engano na palavra. Portanto, mas exatamente para determinados exames médicos mais complexos já se está a utilizar a inteligência artificial. É muito positivo, é muito bom, mas depois também se pode utilizar a inteligência artificial para fazer ataques, para fazer coisas más, e, portanto, na verdade, o que é muito importante é ter muito cuidado. Quando vocês recebem um e-mail, eu costumo referir as coisas, nos anos 80 desenvolvi umas teorias a que eu chamei psicologia da segurança, que é isto. É nós definirmos os factos que são normais, adequados, e outros que são anormais e inadequados. E os anormais e inadequados podem, de facto, não ter importância nenhuma, mas podem ser potencialmente perigosos. Portanto, na dúvida, se vocês receberem um e-mail, que até pode vir com um nome que foi capturado informaticamente por qualquer sistema e qualquer engenho, até de um amigo vosso, mas se vocês virem que aquilo não é bem a redação dele, não são bem as palavras dele, vocês até se tratam por tu e o e-mail não vem com esse palavreado, vem por você ou coisa do género. Na dúvida, não abram, não mexam, não façam nada. Telefonem ao vosso amigo e dizem, tu mandaste-me este e-mail assim. Tentem defender-se. Portanto, todos os cuidados são poucos. E efetivamente, é muito importante ter esta noção do que é normal, do que é anormal. E o anormal, não se esqueçam, pode ser sempre potencialmente perigoso. E nesse sentido, nós podemos diminuir, digamos assim, aquela percentagem que o engenheiro Paulo Muniz referiu da parte das pessoas que falham, na percentagem que ele indicou. Portanto, é mais ou menos isto, Paulo. Muito bem, então, deixa-me então, eu acho que era interessante, pronto, a câmara está a apontar para aqui, não vou ao quadro, mas eu gosto muito de percorrer uma coisa, portanto, já falámos os atacantes podem fazem ataques, né? Até por vias até da engenharia social, podem perpetrar muitas ações com danos fortes para a sociedade, mas, portanto, isto tudo configura uma ideia de ciberpoder. Okay? Ciberpoder é um novo tipo de poder. E há uma matriz muito engraçada que eu gosto sempre de percorrer e que falo sempre dela, que é do NII, do autor, que é, se não sei, Joseph NII, se não estou em erro, que, não é? Portanto, Joseph NII, que tem um paper sobre o ciberpoder muito giro, e eu gostava só de percorrer aqui esta matriz. É uma matriz de 2x2, portanto, tem 4 quadrantes, e que se eu pudesse estar ali a escrever, diria que vamos falar de tipo de... só para entender aquilo que o ciberpoder pode fazer, que eu vou dar exemplos. Vamos falar de tipo de armas existentes no ciberespaço, portanto, primeira linha da matriz, que tem na coluna efeitos dentro do próprio ciberespaço ou efeitos no mundo convencional. Portanto, primeira linha, armas dentro, meios, ferramentas, tools dentro do ciberespaço podem ter efeitos dentro dele próprio. No final disto, isto é um bocado um exercício teórico, no final isto tudo tem efeitos no mundo, na nossa vida, no convencional, mas já vamos com exemplos. Ou fora do ciberespaço. E depois, dentro de cada ponto, até podemos falar dos mais soft e dos mais hard, portanto, dos mais simples e dos mais
e dos mais intrusivos. Então, se eu imaginar, neste primeiro quadrante, são meios, portanto, dentro do ciberespaço, ou seja, nos computadores, que podem ter impactos no próprio ciberespaço. Um exemplo, que é usado muito pela Rússia com a Ucrânia, que já usa há muito tempo, no âmbito da guerra híbrida. Ataques de negação de serviço. DOS. Os ataques de negação de serviço é colocar aquelas botnets que há bocado falávamos, e essas botnets, vossos computadores, a mandar pacotes de dummy para um serviço, por exemplo, um banco, imaginemos na Ucrânia. É como, o ataque de negação de serviço é como eu mandar um monte de carros, umas latas velhas, carros que vão pagar IUC, entre Lisboa e Porto, para inundar a autoestrada e que não deixam o carro legítimo lá chegar. Chama-se isto de negação de serviço. Ou seja, vocês têm os pacotes, quando a gente manda para aceder www.fnac, www.galp, www.amazon, o que é, são pacotezinhos de informação que vão com caminhõezinhos nas redes. E que se eu tiver a rede toda bloqueada, então eu não tenho serviço. Não são, podem pensar, não é dos ataques que mais me preocupa. Mais tarde ou mais cedo eles acabam. Mas, misturados, e aqui o Dr. Rocha Pereira, se quiser falar de ameaças híbridas, de certeza que falará de cadeira, mas misturados com outras ações, causam caos e causam uma desorientação na sociedade. Portanto, eu estou a usar, e vocês podem participar, não sei saberem, mas há mais giro ainda. É que, quando foi o início da guerra, havia exércitos, vocês podiam se alistar nos esquadrões cibernéticos, que é uma coisa... Pensavam, vocês punham o vosso computador ao serviço deste tipo de ações. O que, by the way, é criminoso. Portanto, é a mesma coisa que vocês irem para matar sem ter licença, entre aspas, para isso, porque não são militares. Portanto, é criminoso. E o que é que acontece? Portanto, este é uma das formas. Ainda estou no primeiro quadrante. Isto é um ataque mais hard, com inclusão de instrumentos no ciberespaço, para efeitos no próprio ciberespaço. É claro que o efeito final será eu não conseguir tirar dinheiro do banco, que é um efeito no mundo convencional, mas é assim que se estrutura para entender as tipologias de poder. Ainda neste primeiro quadrante, neste primeiro quadrante que aqui está, imaginar coisas mais simples, como, por exemplo, eu criar num país, impedir que se aceda, por exemplo, a sites russos. Portanto, isso é, mais uma vez, uma política que existe entre os computadores para que vocês não acedam a sites de informação que sejam de um determinado país. Fechado este, imaginemos ferramentas dentro do ciberespaço com efeitos fora do ciberespaço. Eu vou à primeira linha, depois faço a segunda, quando voltar. Portanto, estou a falar do ciberpoder só para entender o que pode acontecer. Então vamos lá. Mais softs. Reparem o que é que o ciberespaço deu, por exemplo, aos terroristas. Os terroristas, antes, tinham, efeitos, portanto, ou seja, com ferramentas de coisa, eu posso arranjar funding para terroristas. Ou seja, recrutar. Porquê? Porque estão aí na internet, vocês vão aos chats, recrutar, dar treinamento, isso é em brasileiro, não é? Dar formação, treinar, treinar. Coisa que antes, para se treinar, terroristas no outro lado do mundo, tinha que se passar no avião, não sei o quê, fazer estas coisas. Agora, reparem, isto tem efeitos fora do ciberespaço, estão a arranjar fundos, não sei o quê, utilizando ferramentas dentro do ciberespaço. Um tipo de poder é importante. Por acaso já tenho um artigo sobre isto, sobre as formas como o terrorismo pode usar isso. E ainda, para completar, e falando depois com esta primeira linha, depois eu falo, na próxima vez falo da segunda, ainda nesta linha tem os efeitos mais perversos e, felizmente, mais graves e que infelizmente não temos visto nenhum, que é usados por computadores para ter efeitos físicos fora do ciberespaço, que é, por exemplo, abrir uma barragem e inundar uma população, que é anular um sistema aéreo, os aviões caírem, e isso realmente pensava-se que nesta altura já poderíamos estar a assistir mais. Existem registros de ataques desses, mas, ou porque depois também podemos falar, se ainda tivermos tempo, ou porque essas redes estão mais protegidas, ou porque são menos expostas, ou porque não é, isto aqui é uma temática de certeza para o Dr. Rocha, não é tão apelativo, não é? Porque o terror vem muito ver sangue, assim mais diretamente, uma bomba, etc. E apesar de um acidente de avião isso provocar, mas a ideia pós-terrorismo, o terrorismo vive de espetáculo, não é? E essa coisa, portanto, e às vezes esses ataques podem não dar o espetáculo que eles querem. E, portanto, não se tem assistido tanto a isto. Mas, na verdade,
Todos estes sistemas críticos que eu estou a falar, dos aviões, das águas, um ataque que se tentou fazer na Israel e também nos Estados Unidos, ou pelo menos chegaram aos sistemas. Imaginem que as águas têm produtos, esta não, estas também, mas a água que vem na torneira tem produtos químicos, não é? Que tem que se ter, porque senão a água vai atingir um estado que não é potável. Reparem, aquelas válvulazinhas, aquelas torneirazinhas que controlam a mistura, porque os depósitos estão a montante, né? Estão para nos abastecer uma população de milhares de pessoas, aquelas que são controladas por computadores, não é ninguém que vai lá. Também há o backup é fazer a mão, mas já são controladas por computadores. Se eu chegar e fizer um ataque com uma web dentro da primeira linha do ciberespaço e mexo naquela coisa fora do ciberespaço, eu meto ali um químico que vai matar e envenenar a população toda que beba aquela água. Estão a ver as águas, e no outro dia, nos Estados Unidos, se vocês forem à net, hoje em dia já não se pode dizer, o Paulo conta umas histórias, não sei quem, é só googlar. Portanto, o cyberattack to water systems in the United States, e vocês encontram de certeza no Google e veem que houve tentativas para que isso acontecesse, portanto, ou pelo menos houve experimentação para ver até que ponto é que aquilo estava vulnerável. Também aconteceu em Israel, também podem colocar as mesmas keywords, mas com Israel, e vão encontrar e veem que houve experimentação para que isso pudesse de alguma maneira ganhar corpo. Portanto, esses são os ataques nesta primeira linha, eu já vou à segunda, são os ataques que a gente espera que não aconteçam e que são talvez os mais temidos. É mais normal termos aqueles que eu falei no início, que são misturados com a ameaça híbrida e servem para causar confusão na sociedade. Okay. Eu já falo na segunda linha. Pegando aqui nas palavras do engenheiro Paulo Muniz, por exemplo, se você disse também, há vários artigos na internet, quando a Rússia atacou a Geórgia, não atacou logo, digamos, com as forças armadas convencionais. Primeiro fez um ataque informático, precisamente nesta base, um ataque de negação de serviço, ou seja, fizeram com que uma série de serviços que estavam a funcionar ficassem inoperacionais e, portanto, tudo aquilo entrou em confusão e só depois é que invadiram, portanto, com forças normais do Exército e enfim, todos aqueles meios convencionais que nós conhecemos. O próprio Daesh, o chamado Estado Islâmico, não é? Usava muito mesmo a internet para fins de recrutamento, para fins de treino, como disse o engenheiro Paulo Muniz, utilizando a Dark Web, portanto, que é outro patamar da internet, e que efetivamente conseguia, através desses meios, sem ter uma presença física, digamos assim, sem ter que apanhar o avião para aqui e para lá, conseguia, portanto, dar a volta à cabeça dos jovens, e conseguiu por todo o mundo, porque só em Portugal foram recrutados 23 jovens, portugueses ou luso-descendentes, que acabaram todos, mais tarde ou mais cedo, por morrer. Aliás, há um que está ainda aqui em Portugal e que está o julgamento a decorrer, ainda não saiu a sentença. Mas eles conseguiram, através desses meios, portanto, recrutar jovens em todo o mundo. E todos os grupos terroristas, hoje em dia, têm, pode parecer estranho, mas têm engenheiros informáticos, têm pessoas nessa área, eu até não temos tempo para isso, mas recebi vídeos de situações desse género que foram feitas agora pelo Hamas, que efetivamente muitas notícias que vocês veem na televisão são fake news, portanto são notícias falsas que são fabricadas e portanto não podemos acreditar em tudo o que vemos na televisão, porque na realidade isso é tudo com a ajuda de meios informáticos. Portanto, não queria tomar muito tempo, que é para passarmos a... A explicação da segunda linha. Se quiseres, vou só acabar aqui a segunda linha. E talvez dar uma palavrinha, porque eles não sei se todos sabem o que é a Dark Web. Posso dar uma palavrinha muito rápida sobre isso. Então, a segunda linha, portanto, é os instrumentos fora do ciberespaço, mas que têm efeitos dentro ou fora do ciberespaço. E um exemplo, portanto, uma política, um instrumento de poder fora do ciberespaço são, por exemplo, as políticas. Vamos lá ver, quando nós dizemos assim, não usem equipamentos da Huawei, vocês estão conscientes que a Europa, portanto, está a banir equipamentos da Huawei
por serem de um Estado chinês, portanto é uma coisa pública, não é? O Huawei, aliás, até já entrou no tribunal, porque acho que considera isso não fair para o mundo competitivo, para o mercado, mas quando o governo diz isto, não utilizem equipamentos da Huawei, portanto é uma externa, portanto tem efeitos dentro do próprio ciberespaço. Porquê? Porque nós deixamos de conseguir usar aquele tipo de equipamentos e até pode ser pelo lado bom e negativo, ou seja, o lado bom é, efetivamente, aquilo até provavelmente está alterado, está a dar fuga de informação e então é um bom incentivo. Mas temos aqui, dentro destes efeitos temos aqui uma coisa que é curiosa, que é, não sei se vocês às vezes pensam nisto ou não, mas reparem que eu falei agora dos governos, mas as empresas privadas, e se vocês se lembrarem dos gigantes tecnológicos, também é uma coisa que nunca acontecia antes, ou seja, as empresas privadas hoje em dia têm um poder com efeitos no ciberespaço que alteram, por exemplo, o custo de uma guerra. Quando o Elon Musk resolve disponibilizar uma infraestrutura de satélites, uma empresa privada, para haver comunicações para a Ucrânia, independentemente, acho que todos aqui partilhamos do mesmo juízo moral da guerra, que não é isso que está em causa, mas independentemente dos nossos juízo moral da guerra entre a Ucrânia e a Rússia, independentemente do nosso juízo moral, ele alterou o curso da guerra. Está a ver o poder que têm as empresas privadas? Vocês poderão me dizer assim, se forem de história, que gostem dos temas, mas o Henry Ford também fez carros, na altura só para estar e entrar na guerra e fez só isso. É verdade. Conceptualmente, talvez seja o mesmo, mas não é à mesma escala. Não tem a mesma escala que as tecnologias de informação realmente permitem. Ou seja, estou a utilizar um instrumento fora do ciberespaço, uma infraestrutura, não é? Que depois tem efeitos no ciberespaço e que, neste caso, é uma ferramenta para alterar o curso da guerra. Portanto, só para ter esta ideia de ciberpoder. O último quadrantezinho, vou dar, é um exemplo mais, diria, até às vezes um bocado mais diria, uma piada, um bocadinho, uma piada negra, mas poderá tirar uma piada que é o seguinte, que é usar instrumentos convencionais, portanto, fora do ciberespaço, com efeitos fora do ciberespaço, mas que no fundo suportam o ciberespaço. Qual é o caso? É, por exemplo, como aconteceu há uns tempos atrás entre os israelitas e os palestinianos, em que os israelitas sabiam, isto também podem googlar, portanto não estou a dizer nada que seja não googlável, os israelitas perceberam onde é que estava um grupo de hackers que estavam a tentar fazer ataques às suas infraestruturas e, da vez de irem atuar no ciberespaço, atuar em primeira linha, simplesmente bombardearam o edifício. Portanto, mas posso-vos dar mais. Portanto, os hackers foram todos. Portanto, reparem, instrumento bomba fora do ciberespaço, com efeitos num edifício fora do ciberespaço, obviamente depois curto o facto de eles não atacarem mais. Mas há um outro exemplo, e que em Portugal é deste tipo de ciberpoder, isto é ciberpoder, né? E que em Portugal somos um ponto nevrálgico, que é que a internet é esta coisa fantástica, parece que não tem fronteiras, mas aquilo assenta em cabos, satélites, servidores, etc. E cabos, só aqui em Portugal, para Cross the Atlantic, é um ponto super nevrálgico. Portanto, como há pouco tempo, também mais uma vez podem ver, sul de França, cable cuts, não se sabe bem qual foi, porque é que aconteceu. Cortar cabos, mais uma vez, é utilizar a tesoura, um instrumento fora do ciberespaço, uma tesoura com certeza, para ter efeitos também nos cabos, que são uma coisa fora do ciberespaço, mas obviamente no final vai ter repercussões nos serviços que a gente utiliza suportados no ciberespaço. Portanto, é o outro tipo de ciberpoder. E, há pouco tempo, havia um navio russo que andava por perto desses pontos nevrálgicos, que foi imediatamente patrulhado por outros navios de quem eram os donos das águas territoriais, porque é realmente um tipo de poder brutal. A infraestrutura que falámos dos satélites, é a mesma coisa. Ora bem, só para dar a tua ideia da Dark Web. A Dark Web, na verdade, isto é muito giro. A Dark Web é os nossos computadores, quando nós estamos todos ligados, aqui, os nossos computadores falam por números. Portanto, computadores de alguma maneira, imaginem que tudo se consegue ligar através de uma rede viária. Imaginem a rede de estrada, não é? Portanto, da minha casa até à casa aqui do meu amigo, do Vitali, já não me engano. Portanto, há um caminho, vai à rotunda, é mesmo assim. Então, esta ideia de rede é mais ou menos isto. Obviamente não será mesmo assim. Vai à rotunda sabe encaminhar para a outra rotunda, vai para uma autoestrada que é o troço, imagina que é Cross Atlantic, depois chega à rotunda no Porto, não sei o quê, e não sei onde é que o Vitali mora, mas depois há de lá chegar à casa dele. É mesmo assim. É mesmo assim.
Só que as máquinas funcionam por números. Sabem qual é o número do computador dele, sabem o meu número. Basicamente chama-se IP, endereço IP, toda a gente. Internet Protocol, endereço IP. Mas nós, os humanos, não fazemos assim. Nós usamos nomes www.google, www.amazon, Twitter, wherever you want. Portanto, alguns na internet, porque isto tem a ver com a Dark Web, alguns, obviamente depois tem mais complicações, mas só para ter uma ideia, alguns na internet existem computadores espalhados pelo mundo todo que sabem traduzir nomes em endereços, em números, para as máquinas. E esses computadores chamam-se de Domain Name Services. Portanto, são computadores que têm páginas amarelas. Não é do vosso tempo, mas são as páginas amarelas para o mundo dos computadores. Ora bem, a nossa internet convencional é aquilo que eles me dão, aquilo que eu consigo endereçar. Quando eu escrevo www.google, há uma máquina que me sabe dizer que o Google corresponde ao endereço 172.127. Não. A Dark Web nada mais é do que um sistema de endereçamento diferente. Ou seja, nós continuamos com os computadores ligados, mas vocês vão buscar umas páginas amarelas, uma tradução, aí quando configuram no browser e instalam para ir à Dark Web, podem fazer com qualquer computador, instalam um browser que tem o sítio onde vão buscar os tradutores em nomes e endereços num sítio diferente. E então há um leque brutal de redes e computadores que estão acessíveis, porque estão ligados à rede, mas que não estão acessíveis a quem tem uma imagem normal do Windows. Só quem vai instalar softwares para ir à Dark Web. A Dark Web tem mais várias características diferentes. Não é só esta questão de ter os nomes diferentes. Uma delas é mesmo a anonimização. Há uma forma de se fazer um protocolo. Os protocolos destes caminhões que passam, como eu digo, dos carros que passam pela autoestrada até chegar à rotunda e até chegar a forma como isto é feito é de uma forma que eu nunca conheço a rotunda anterior. Há uma maneira. E é por isso que a Dark Web é apetitosa para crimes de todo o tipo, venda de armas, pedofilia, o que quiserem. Portanto, porquê? Porque exatamente para fazer downloads de filmes, para fazer propriedade intelectual, para os atacantes, por exemplo, porem os dados das vítimas de ransomware e depois poderem lá ir atacar. Por exemplo, vou só vos dar uma ideia. Só para que isto, a Dark Web, portanto, é este espaço alternativo, que é imenso. Nem sei dimensionar, portanto, mas é imenso. Posso só dizer que é imenso. Poderia procurar e dizer-vos, mas é imenso. Mas só para dar uma ideia que é um espaço acessível, acaba por ser a qualquer um. Quando nós fomos atacados, a EDP foi atacada em 2020. Poderíamos falar sobre isso um bocadinho, mas acho que não merece a pena, não temos tempo. E só para dizer que tivemos um ransomware em 2020, portanto já faz 3 anos e qualquer coisa. Havia jornalistas que estão interessados na pseudo-informação que lá haveria dos atacantes. Todos os dias iam, e do Expresso, vamos dizer porque também era público, todos os dias iam à Dark Web para saber se os dados nossos já lá estavam publicados. Portanto, ou seja, o computador do jornalista, com o computador dele, ia à Dark Web ver se já tinha lá os dados, porque havia lá a informação que depois seria interessante para divulgar nas notícias, etc., não sei o que mais. Portanto, eles iam atrás da Dark Web. Portanto, qualquer um de nós pode ir à Dark Web. A Dark Web é exatamente este mundo que não é endereçado por um computador normal. Tem que ir buscar umas páginas amarelas específicas e permite nós acedermos a um certo sítio e ninguém ficar com o registro de como nós acedemos. E é por isso que é tão apetecível para o mundo do crime. Basicamente, usam um protocolo só para ficar com o chavão, que é o Tor. Exato. E, aliás, era o método preferencial do Daesh, que eu falei há bocado, do chamado Estado Islâmico, e de todas as redes terroristas. É por aí que eles navegam. Exatamente. Porque, e os criminosos, as redes criminosas, tráfico de droga, companhia limitada, portanto, o chamado crime organizado, normalmente navega nessas ondas, digamos assim. Portanto, agora temos que ir às perguntas e respostas. Foram intervenções muito eye-opening, julgo eu. O palco está aberto aos nossos participantes, tanto online como presencialmente, por isso, se tiver alguma pergunta, agora é o vosso momento. Sim, eu queria começar. Bom, antes de mais, obrigado pelas excelentes. Aliás, apareceu uma apresentação, não é? Feita por dois entendimentos, uma narrativa. Mas, enfim, tinha uma questão mais ligada à ideia das linhas que separam. A primeira é qual é a linha que separa o efeito da máscara na sua vertente legal? Ou seja, sabemos que usar uma máscara virtual ou uma máscara cibernética para roubar informações bancárias é um crime inevitável.
Mas, por outro lado, usar um VPN para ver Netflix da Argentina enquanto estou na Alemanha, até que ponto é que isso é legal e não é legal? Essa é a minha primeira questão, que eu coloco aos dois oradores. E a segunda é também qual a linha que separa a responsabilidade da segurança no que toca à proteção das infraestruturas críticas, na sua vertente da segurança pública e na sua vertente da defesa. Portanto, onde é que, em termos legais, se defende a ciberdefesa enquanto o âmbito da defesa nacional, o Ministério da Defesa Nacional, e a outra enquanto o âmbito da administração interna, do âmbito da polícia de segurança pública, se não for um Então, são essas as minhas duas questões. Bom, queres responder? Assim, não acho que começa tudo, não? Não, então, primeiro, até o que é legal, por exemplo, o que é legal, deste como exemplo, por exemplo, eu assistir a uma série da Netflix a usar VPN que me coloca como eu sei, se eu estivesse como na se Argentina tivesse e eu estou na Alemanha. Se isso é legal ou se isso é uma questão de proteção de dados. Normalmente o VPN é vendido como uma... eticamente, moralmente, é um crime. ilegalmente. Eu acho que há uma grande confusão, porque estás a usar um serviço de VPN e depois a partir daí o serviço de VPN não devia deixar depois fazer essa ligação, mas tinha que conhecer todas as instituições e é muito difícil, por isso é que o ciberespaço é complexo. Tem geografia, lá está a bater por isso, geografia, tem geografia, é como quase, tu estás a reparar, é como as bitcoins, sem legislação, não é? Os bitcoins apareceram, fazes dinheiro com os bitcoins. Não declaras. Isto é legal ou é ilegal? É assim, não estou a cometer nenhuma ilegalidade. Tu sabes que, por espírito da lei, tu tens que declarar tudo. O que vai acontecer é, quando houver esse tipo de casos, vai haver jurisprudência. Não há uma outra maneira, só pode ser dessa maneira, porque há problemas que não são, repara, a lei anda sempre um bocadinho atrás da tecnologia, não é? Portanto, muito atrás, não é? E é muito difícil capturar essas coisas todas, mas há coisas que, repara, se tu ao fazeres isso, tu sabes que não podes aceder àqueles serviços e arranjas uma forma de contornar, à partida eu não terei muitas dúvidas. Mas há coisas giras. Vamos pensar no caso do Rui Pinto. Vamos a isso. Vamos pensar no caso do Rui Pinto. E podia ser provocador, como estamos a ser gravados, não vou ser. Mas é assim, vamos pensar o caso do Rui Pinto. O Rui Pinto fez, independentemente dos meios tecnológicos que usou ou não, se foram muito evoluídos ou não, foi chegar a um certo sítio e buscar informação e publicitá-la. O que o Rui Pinto fez, eu não tenho aqui problemas nenhum em dizer isto, é o pessoal, não comprometo ninguém. O que o Rui Pinto fez foi, imaginem que isto é um escritório de advogados, foi chegar a esta porta, dar um pontapé na porta, arrombá-la, ir com uma matraca, abrir os cofres todos, abrir as gavetas todas, pegar nos dossiês, levá-los debaixo do braço e disponibilizá-los ali naquela praça, para as pessoas que quisessem ler. Tem que se levar isto para as coisas do mundo convencional para perceber o que é que foi feito. As pessoas, não, a informação está lá. Não. Se mas espaço sem legalidade. Portanto, o que ele fez foi isto. Vocês podem pensar assim, mas ele bastava pessoas más. Mas nós temos direito à defesa. E é por isso que os advogados têm essas missões, portanto, nós temos direito à defesa. Portanto, independente, e o segredo de justiça, não é? Independentemente se as pessoas são más ou não foram julgadas ainda. E é este o nosso sistema. E o que ele fez foi partir a porta toda, abrir aquilo tudo e levar os dossiês. Parece que no ciberespaço fica fofinho. Mas não. Portanto, é uma ilegalidade. É uma ilegalidade, é um crime. É um crime. Eu não tenho problemas de dizer que é um crime. E não sou nenhum, nem polícia, nem advogado. Mas para mim é um crime, claro. Portanto, mas sou cidadão, tenho direito a pronunciar aquilo que eu penso. E é um crime. Mas na internet parece que fica fofinho. Estava lá a informação, para buscar uns fecheiros. Não. O que eu fiz é crime. Não há nada a fazer. Tu acederes, estás em Portugal, não podes aceder ao site de jogos, um monte de gente, por exemplo, é crime. Arranjaste uma maneira de contornar, que a lei ainda não capturou. Portanto, nem a tecnologia, porque provavelmente o fulano que estava a fazer o operador devia respeitar as normas internacionais e não te deixava fazer VPN. Por exemplo, quando estás na China, eu já estive na China, não podes fazer VPN. Depois é engraçado, que estava no hotel e depois deixavam no hotel. Ou seja, quando estava na China, por exemplo, isto já foi há uns 6 anos, 5 anos, não conseguia fazer WhatsApps nem nada, porque eles têm os próprios serviços para eles próprios. E quando se está dentro daquele espaço,
as redes cortam os acessos, não sei o quê. Exceto se fizermos uma VPN. Mas eles também sabem o que é uma VPN e cortam VPNs. Mas, como aquilo tem uma lógica muito mais capitalista do que nós imaginamos, nos hotéis, onde as pessoas podem estão lá fazer negócio, não sei o quê, tinha hipótese de fazer VPN. Depois eu faço uma VPN e já faço um WhatsApp e não sei o quê. É este limite das coisas. Portanto, tecnologicamente também tens que fazer esse enforcement. Se não podes sempre dizer que não sei que utilizaste as tecnologias disponíveis. E no fundo até podes dizer que não percebes nada daquilo e que aquilo funcionou. Mas isso sabe. Mas pronto, tenho certeza que se calhar vocês até alguns são da parte jurídica e o Dr. poderá muito melhor dizer o que é que eu estou para aqui na minha filosofia pessoal a julgar como crime ou não. E já passo. Porque a última pergunta é só mesmo a da soberania. Eu aqui vou dar uma resposta muito mais sucinta. Eu falei nisto aqui. Portanto, ou seja, o que eu acho é que a ciberdefesa, eu não sei se é esta a definição formal, preocupa-se com os temas de soberania de uma nação. Acho que é isso. Portanto, e a cibersegurança com a sua segurança. Portanto, a questão é que isto tem que ser transposto para o ciberespaço. O problema no ciberespaço vem disto que eu disse. Tudo. Que é as geometrias, a possibilidade de a gente se esconder. Porquê? Porque eu posso ter um ataque e não sei se é um ato de guerra, se é um ato de terrorismo, se é um ato de crime financeiro. Não sabemos. É terrível. O ataque que me fazem a mim, fizeram, não sei, podia ser um ato de guerra. Não sei isto. O ciberespaço é muito complicado. E por isso é que às vezes cibersegurança tem que trabalhar mais junto. E porque a natureza do ciberespaço obriga a que se trabalhe mais junto. Porque não é uma coisa definida. Se vier uma bomba, é para os militares. Se vier um terrorista, ou se vier alguém a roubar uma velhinha na rua, é para a polícia. Aqui é tudo simples. A gente está habituado. No ciberespaço não é tão simples. Mas os conceitos continuam. Defesa, soberania. Ora, tem que se envolver e trabalhar em conjunto. Pegando nas palavras do engenheiro Paulo Muniz, é o seguinte, portanto, há direitos de autor, não é? Há também a chamada propriedade industrial, portanto, nós podemos registrar a nossa marca, o nome da nossa empresa, se publicou um livro, portanto, tem direitos de autor, não é? Portanto, e hoje em dia, portanto, numa becos e travessas, como o engenheiro Paulo Luís referiu, muitas vezes consegue-se aceder a coisas que não se deveriam aceder e que estão até protegidas por direitos de autor, como sejam filmes e outras produções, digamos, de atividade intelectual, livros, enfim, todas essas coisas. Se nós nas universidades temos, eu pelo menos fiz o meu doutoramento no ISPA, eles tinham lá 2 ou 3 programas informáticos que punham a nossa tese lá e sabiam se nós estávamos a fazer plágio ou não. Pronto, isso é relativamente simples, digamos assim, no meio universitário. Mas depois, na internet, já não é bem assim, porque na realidade quem disponibiliza, digamos, essas VPNs e esses programas, portanto, qual é o intuito? Também é fazer dinheiro. Portanto, é um negócio como outro qualquer. Mas é crime, estou perfeitamente de acordo com o engenheiro Paulo Muniz, não temos dúvida que é crime. Agora, o que é verdade, e é aquilo que eu disse no princípio da nossa conferência, é que muitas vezes nós andamos a correr atrás do prejuízo. E mesmo na parte da legislação também é a mesma coisa. Muitas vezes aparecem crimes com uma nova tipologia, cuja regulação, digamos, legal, a nível de leis, de decretos-leis, enfim, do chamado Código Penal, ainda não estão lá, porque são coisas às vezes tão recentes, que nós não podemos andar também a alterar o Código Penal todos os dias, muito embora o Governo possa fazer leis avulsas, portanto, sobre determinadas matérias, mas normalmente o que acontece é que essas coisas nem sempre estão tipificadas na lei. Depois, quando começa a haver queixas, ou das empresas que foram lesadas, ou até de outras entidades quaisquer, por qualquer motivo, tiveram prejuízos com isso, o próprio Estado tem prejuízos com isso, porque na realidade aí não se paga impostos nenhum, nem coisa nenhuma. Enquanto se a gente for comprar um programa legal, tem que o comprar, tem que pagar o IVA, tem que fazer essas coisas todas, não é? Portanto,
E andamos sempre a correr um bocadinho atrás do prejuízo. Mas não, eu não tenho dúvida nenhuma que é crime. Obviamente, nós sabemos que estamos a fazer uma coisa que não é legal. Eu sei que há programas, por exemplo, que a gente, se quiser ver a Benfica TV, ou se quiser ver a Eleven, ou se quiser ver esses canais que são pagos, temos que pagar, obviamente, não é? E depois, quando vem na fatura, temos que pagar o IVA ao Estado sobre essas verbas que vêm na fatura. Mas também sei que há programas que a pessoa, com aquela brincadeira, praticamente vê os canais todos, que tem que pagar também ao indivíduo ou à entidade, enfim, entre aspas, que fornece esse tipo de programas, mas não temos nenhuma dúvida que é ilegal, que é crime. Estou de acordo. Um exemplo giro, agora com a internet já não é tanto, mas havia satélite, televisão satélite. E os canais, quando se pagam, quer dizer, continua a haver, mas agora vem para os cabos para a internet. Mas o sinal de radiofrequência é um sinal que nos invade, portanto, cheio de ondas eletromagnéticas. O espaço está invadido por várias comunicações de frequência. Portanto, há aqui sinais, vou puser aqui uma antena que captura até coisas vindas do espaço, longe, do universo. Portanto, as coisas está tudo a vibrar, está tudo com ondas eletromagnéticas aqui. E a televisão, quando era transmitida por satélite, que ainda é, volto a dizer, mas agora vemos quase todos pelo cabo, mas quando era transmitido por satélite, o sinal chega às casas todas. A diferença é que o sinal vinha codificado, não é? Portanto, ou seja, se eu apanhar aquele sinal, tenho que ter uma chave, um segredo para descodificar. E quando vinham as caixas que nos vendiam, como um exemplo de ver a Benfica TV ou isso, mas havia caixas que se vendiam que permitiam ver 1000 canais, 900 canais, que traziam as chaves para descodificar, mesmo que eles não alterassem tempos a tempos, o serviço criminoso, entre aspas, alterava isso. E as pessoas que têm as caixas justificam-se para se sentirem bem, o sinal está no ar. Todos está no ar. Está aqui, está no ar, portanto eu só estou a capturá-lo. Mas é crime. Não há nada a fazer, é crime. O sinal está no ar, mas é crime. Porque eu estou a usar uma descodificação que podia ter pago por ela e que alguém me pôs ali. Portanto, é crime. Não posso. Lá pelo facto que o sinal está no ar. Portanto, as coisas não são. Isto realmente com as tecnologias é complicado. Agora, vais depois à lei, experimenta que eu já tive em tribunal, explicaram ao juiz algumas coisas. Agora, hoje em dia, deve ser melhor. É muito complicado. Eu já usei analogias de matrículas de carros, para dos IPs, etc., para poder explicar o que é que está em causa. E não é fácil quando tem que se explicar. E é a lei depois que decide sobre estas coisas. Portanto, é preciso ter atenção com isto. Por isso é que isto da parte da cibersegurança, até alguma literacia digital, é quase importante termos desde algumas funções que precisam dela, não é? Com mais profundidade. Aspectos como engenharia social, etc., então será toda a gente. Não há outra hipótese. Tem que passar nestas bases de formação. Temos também uma pergunta lá atrás. Ser muito breve, não passar a hora. Queria já agradecer à pessoal do livro aí, é interessante. Esta não é a minha área de expertise, tenho aqui algumas dúvidas, algumas questões que queria colocar, mas que algumas pessoas da minha ingenuidade e a falta de percepção sobre a organização da falta já existir, mas achei que fazer aqui era algo concreto. A primeira questão do espaço ser avaliado, ou seja, ter um espaço onde os atacantes têm muito tempo para atacar. A minha questão é, e na parte de defesa, essa característica também acontece, ou seja, existe de forma proativa a criação de defesas, nós vamos dizer sempre que da criatividade do atacante e resposta à sua ameaça. E depois, ou seja, aqui só para contextualizar, ou seja, parece que ficar sempre refém desta ameaça. Se tiver espaço para ter uma ameaça e vamos ter a segurança total diante do lugar. E depois agora outra questão que é a engenharia social, todas estas medidas que podem mitigar esta ameaça são medidas de opinião, ou seja, aquilo que o engenheiro, ao menos, poderia dar em relação ao ALEI, que já estamos a falar,
certamente, se tivesse que comprar uma dólar, eu ainda posso comprar uma Huawei. Não, tu podes, como cidadão. Posso comprar uma Huawei. E eu posso comprar uma trotinete Xiaomi, ou um carro de internet chinês. Mas foi banido foi das estruturas de comunicações dos grandes operadores. Então não há uma ligação de equipamentos tecnológicos de países que são suspeitos, Sim. e nós devemos evitar até o ataque. Faz ao resto da conta. E a essa questão que eu tenho um e-mail, tenho um e-mail. Tenho um ataque norte-americana de e-mail. Eu português, ou seja, a soberania também é transversal, não só para o país. Sim. É todos os utilizadores. E aquilo era uma outra questão. E é a última, mas que nós temos visto nos dias a dia, é a legítima defesa. Há um ataque terrorista e há a legítima defesa. Sim. Como é que se gera a legítima defesa no ciberespaço? Ou seja, temos que uma organização também permite que os grupos terroristas já não vão todos para um campo estranho, usar, negociar equipamentos militares. Bom, sobre o seu computador, na Rússia, na China, na América, outro em Portugal, e contactam através dos meios que lá na web, e podem fazer ataques organizados na chave, em infraestruturas críticas. Como é que funciona depois nessa lógica de legítima defesa do Estado em relação a este tipo de organizações? Então, peraí, lembra-me só a primeira questão, diz-me só uma palavra ou duas, porque eu escapou. Eu tinha a resposta já para dar, depois esqueci-me. Da mobilidade, pronto. Exato, já da mobilidade do ciberespaço. Pronto. Então é assim. Efetivamente existem técnicas que podes fazer com que tu também possas usar isso, mas estamos sempre em desvantagem. Vou dar um exemplo. Honeypots. Portanto, eu posso, por exemplo, criar simulação de serviços meus, meto um servidor, uma máquina, que faz conta que tem serviços críticos essenciais, e eu vejo, nós usamos, e vejo-os a caírem lá a tentar fazer ataques. Isso é uma maleabilidade do ciberespaço. Ou seja, eu estou na prática, estou a simular a minha casa, né, o meu armazém de armas, estou a simulá-lo noutro sítio do espaço, né? Pondo em analogia com o mundo convencional. Portanto, existem técnicas para isso, existem, por exemplo, técnicas de resiliência, que é uma coisa que eu gosto bastante, desde a segmentação, também tem a ver possível. Ou seja, a segmentação é no sentido, eu ataco uma rede, não falámos aqui das redes IoT, eu ataco uma rede, mas depois não consigo chegar a uma outra parte, está segmentado. Existem várias técnicas. A questão é que, para nós implementarmos essas coisas, é muito complexo, porque as organizações vão crescendo, há outros drivers, está muito marketing, nunca se consegue fazer essas coisas de uma forma purista. Talvez nos sítios da NATO, da NASA, outros sítios se consiga. Mas numa organização, por isso é que eu dei ênfase muito grande às questões das infraestruturas críticas e aos operadores que são feitas são empresas comerciais também. E isso é uma questão sensível. E obviamente que eu não consigo ter isso tudo perfeito, mas existem técnicas para fazer isso. Agora, os atacantes é muito mais vantajoso para eles. Até porque depois as questões burocráticas e processuais, se quiser adquirir uma solução para fazer uma coisa destas, vou para o processo de compras, vou para a implementação, tenho que reunir equipas, não sei o quê. Os atacantes estão nem aí. Não. Aquilo é muito mais rápido para eles, não tem que passar pelo processo de aprovação, não tem... Isto não está nivelado. Eles têm muito mais vantagem nesse aspecto. Portanto, essa é a primeira questão. Tu disseste a outra, a segunda, diz-me lá só a segunda rapidamente. Que era... Pronto, a Huawei, pronto, atenção, vamos lá ver. A Huawei em si foi nos equipamentos core dos operadores de comunicações. Porque isto, como eu disse, é como se fosse, olhando para a rede viária, não é? Portanto, tens o teu condomínio, não é? Não sei, moras num condomínio. Aquela estrada ali dentro é tua, é do condomínio, não é? Vais até um prédio, até uma moradia, vais até aos prédios, estás ali em Belas. Não sei se conhecem Belas, não é onde eu moro. Eu moro no meio do campo, em Arruda, é em Belas, não tem estrada, não sei o quê. E aquela estrada é do condomínio, é a rede privada. Mas depois, se tu quer mandar uma carta para a minha casa, não é? Estou lá no campo, sai um carro, imaginemos, da tua casa, passa pelas estradas de Belas, agora passa isto para a rede. E depois começa a entrar ali na rotunda, depois entra na IC16, ou vem para Crel, depois entra na outra rotunda. Aquelas rotundas passam, aqueles que vêm de Belas para mim, aqueles que vêm de Lisboa para o Porto, não sei o quê. Aquelas rotundas são core, aquelas rotundas são da NOS, da Mel, em Portugal, da Vodafone, da ONI, da British Telecom, não sei o que mais. E que estas rotundas podem ter ali um buraco, ou então um gajo tipo a fotografar cada vez que passa um carro e eu consigo ver o que lá está e mando
para outro sítio qualquer. Portanto, como é que isto acontece? Se a rotunda, supostamente, for de um fabricante de um Estado pária. Nem sequer agora vou dizer nomes. Eu só também mencionei a aula porque é público e foi uma lei que saiu. Senão não diria isso, está gravado. Portanto, é público. Portanto, é de um Estado pária. Portanto, pode ser de um Estado pária, né, equipamento, e então eu vou banir. Porquê? Porque essa rotunda é essencial. Não vou fazer a mesma política para a estrada do teu condomínio. Porque estou a causar um impacto e tu és importante, mas não és tão crucial como aquela rotunda. Estás a ver? Pronto. A última questão. A legítima defesa. Eu acho que vou deixar, porque é assim, eu não posso fazer a legítima defesa porque sou uma organização. Não dá, não posso fazer isso, nem sequer sei atacar. Em termos de Estados e de segurança, não sei, tens alguma coisa a adicionar? Pode? No ciberespaço. No ciberespaço, claro. Os Estados Unidos, penso que foi dos primeiros países, nós temos aqueles ramos tradicionais das Forças Armadas, né? Exército, Força Aérea e Marinha. Os Estados Unidos foi dos primeiros países a criar um ramo à parte, exatamente para o ciberespaço, não é? E quando há ataques, também pode haver contra-ataques. Ou seja, nós podemos também atacar quem nos está a atacar a nós. E, portanto, mas isso não é as empresas privadas que vão fazer isso. Obviamente. Tem que ser serviços oficiais ou os chamados serviços de inteligência, traduzido em português, são serviços de informações, como a CIA, o FBI, a Mossad, enfim, esses serviços todos, que têm também, digamos, potencialidades que podem fazer esses contra-ataques ou ataques. É como, imaginem, por exemplo, agora passamos outra vez, como o Paulo estava a dizer, aqui para a terra, cá para baixo. Portanto, atiram um míssil. Por exemplo, sei lá, tipos do Hamas atiram um míssil, um rocket, não sei o quê. Israel detecta ao sítio, que é possível fazer isso, por meios tecnológicos, também por meios informáticos, por inteligência artificial, etc. Detectam um sítio onde aquilo, e atiram para lá outro, e destroem aquilo, como destruíram a questão que o Paulo estava a dizer, dos hackers que estavam ali no edifício, eles detectaram um sítio e pronto. Efetivamente, portanto, na realidade e na prática, pode-se fazer isso, ou seja, fazer ciberataques também, mas tem que ser por parte de forças oficiais e do Estado, porque é um conceito, digamos assim, de legítima defesa, mas no ciberespaço, não é? Portanto, no fundo, o ciberespaço tem quase todas as mesmas características do que se fosse o espaço real. Só que tem muito mais, porque, como o engenheiro Paulo Muniz explicou, é um mundo imenso, com características completamente diferentes e supranacional. Quer dizer, enquanto nós aqui sabemos qual é a nossa zona marítima ou a zona, digamos, a nossa zona aérea que pertence a Portugal, e podemos fechar o espaço aéreo, por exemplo, se houver aqui um evento muito importante, como questão de proteção, por exemplo, na internet, digamos, no ciberespaço, nós não podemos fazer isso, porque é uma coisa imensa, transversal, mas de facto é possível fazer isso, sim, fazer ciberataques. Ou seja, se nós tentarmos, se o Estado que é atacar, tentar a proveniência do ataque, ou seja, do conflito global. Isso é que a parte é pior, é saber detectar que aquilo é uma tipologia de ataque, não é? E eu considerava que a legítima defesa será uma moeda própria. Tentaram um sistema de energia e então eu vou deitar o teu transporte. É como estava a dizer aqui o Dr. Rocha Pereira. Agora repara, o problema, mais uma vez, é isto que eu estava a dizer, é tu detectares, que é muito mais difícil no ciberespaço, a intencionalidade e o autor. Porque se eu disser assim, olha, mandou-me o sistema abaixo, aquele IP que veio da Rússia, eu não tenho a certeza que aquele IP veio da Rússia, se veio do lado. Quer dizer, não tenho à partida, depois posso ter métodos de investigação mais profundos e que me deem uma evidência inexorável de que aquilo que é mesmo, não é? Mas
mas não é fácil. Obrigado. Então, gostaria de abrir a mais perguntas, mas infelizmente temos algumas Já limitações não de temos tempo. tempo. Muito obrigado por terem vindo, tanto em casa como quem está cá presencialmente. Muito obrigado ao professor doutor. Eu quero agradecer o vosso convite, desejar as maiores felicidades para a Eurodefense Jovem e felicitar-vos por esta iniciativa que me parece de facto muito atual e pertinente e, portanto, foi um prazer estar aqui convosco. Muito obrigado. Prazer ter cá connosco. E Igualmente. agradeço também ao engenheiro, como disse. Um prazer muito grande. Gosto imenso de falar nestes temas convosco e boa iniciativa, excelente. Muito Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. Dou então como encerrada esta tertúlia. Obrigado por terem vindo. Muito bom.